agora nós vamos bater um papo gostoso com ela. Gente, essa mulher tá mais na televisão do que tudo. Por quê? Porque ela fala muito bem sobre oftalmologia, é especialista, é referência em São Paulo e hoje ela tá no Saúde Você para falar de conjuntivites. Doutora Kemi, seja bem-vinda. Ai, obrigada, Duda. É um prazer estar aqui. Tô te acompanhando muito, você tem falado muito em programas de televisão sobre saúde dos olhos, né? Sim, é muito importante. Eu acho que é um papel social mesmo, de nós profissionais da saúde em geral, informar a população sobre possíveis doenças e cuidados, né? Cuidados em geral, exatamente. Eu estive no consultório, nós fizemos um exame e o doutor AD me falou essa semana, eu falei, vou perguntar pra doutora Kemi no programa. É verdade que quando a pessoa faz o exame, aí ela coloca os óculos, a vista fica preguiçosa quando ela tira os óculos? Ele me falou que a vista... Parece que a minha vista ficou um pouquinho pior quando eu tiro o óculos. A sensação é essa, porque na verdade, quando a gente tem um grau e ele não está corrigido. Então a gente está lá fazendo um esforço para enxergar, mas às vezes nem se dá conta. Tá. A partir do momento que você começa a usar o óculos, que é o óculos que você precisa, então a hora que a gente tira o óculos, depois que a gente está acostumado a enxergar bem, a gente não quer mais enxergar mal. Sim. Então a sensação é pior. Ah, é uma sensação? É uma sensação. Nossa, parece que agora eu não enxergo mais nada sem óculos. É uma sensação. Toda vez que eu passo o primeiro óculos, assim, geralmente para pessoa por volta dos 50 anos, eu aviso, eu falo, olha, você enxerga alguma coisa agora, você acha que enxerga sem o óculos, mas esquece, porque agora você só vai querer ficar de óculos, não tem jeito. Bom, vamos falar sobre conjuntivites. Doutora, o que é conjuntivite? O que acontece... O que ocasiona uma conjuntivite? Ótimo. Então, assim, conjuntivite, Duda, é uma inflamação da conjuntiva. E o que é a conjuntiva? A conjuntiva é uma película transparente que a gente tem por cima dessa parte branca do olho. Tá? Então, qualquer inflamação nessa região é uma conjuntivite. É uma inflamação da conjuntiva. E ela pode ser infecciosa ou não infecciosa. A infecciosa é aquela que está relacionada a algum micro-organismo, então um vírus, uma bactéria. Por isso que é transmissível, que as pessoas têm que, inclusive, se afastar de trabalho, às vezes, Isso, né? super importante. É legal a gente lembrar que pós-fim das restrições na pandemia, pós-pandemia, a gente teve, assim, um aumento gigante do número de conjuntivites infecciosas, que as pessoas voltaram a se aglomerar. Ah, olha que interessante. A gente às vezes fala tanto de Covid fica na pandemia, mas ele trouxe outras doenças também. Então, quer dizer, no momento de isolamento, tudo ok, e aí você percebeu esse aumento da conjuntivite. Sim, aumentou muito pós-fim das restrições. Então, voltou a circular, assim, geralmente é viral, né? A maior parte delas são virais, são vários tipos de vírus, inclusive vírus de Covid pode causar uma conjuntivite também. Também pode. Também pode. E na aglomeração tem várias formas de você pegar, tanto pelo ar, né? Então, gotículas respiratórias, quanto pelo contato direto. Então, o vírus pode ficar vivo em superfícies vários dias e você põe a mão, encosta no olho e pega a conjuntivite. Aproveitando que você disse que em alguns casos elas podem ser virais e infecciosas, quando saber se é infecciosa, viral ou não, só com oftalmologista? Só com consulta oftalmológica, exatamente. Tem alguns sinais, né, que a gente observa no exame, aquele exame que chama biomicroscopia, que a gente vê o olho bem grandão e a gente consegue ver pelo tipo de secreção, por algumas alterações, se ela provavelmente é viral ou bacteriana, para poder definir o tratamento. Ou se ela não é infecciosa, por exemplo, uma conjuntivite alérgica, irritativa, de algum contato com alguma substância, pode ser também. Sendo viral infecciosa, vamos falar nesse caso mais extremo, como tratar, qual é o cuidado, quanto tempo o vírus fica ali, né, nos olhos? É muito importante isso, até para evitar de passar para outras pessoas. Então, a conjuntivite viral, que é a mais comum e está bastante relacionada também até com infecções de vias aéreas superiores, então resfriados, gripes. O tratamento ele é sintomático. Então, a gente tem que lembrar que não existe um remédio específico para tratar uma conjuntivite viral. A gente vai fazer um tratamento com compressas geladas, tudo descartável. A gente vai usar lágrimas artificiais, um lubrificante para dar um pouco mais de conforto, evitar tocar os olhos, trocar lençol, trocar fronha todo dia, não compartilhar objetos de uso pessoal e geralmente um isolamento de 7 dias. Agora, a gente está falando da infecciosa, da viral, mas a gente tem as alérgicas.
né? E assim, eu particularmente sou muito alérgica, eu tenho vista seca. Então, assim, mas falando da conjuntivite, quando ela é alérgica, como tratar neste caso? É muito importante a gente lembrar que geralmente também estão relacionados a quadros sistêmicos. Então, assim, uma pessoa que é muito alérgica, que tem uma rinite, uma asma... Eu na vida. Você pode ver, a rinite ataca, seu olho coça. Ai, a primeira coisa, e a gente coça. E não pode coçar, é difícil, né? Mas não pode. Então, a primeira coisa, Duda, é tratar a alergia de base. Então, Entendi. se você tem uma rinite, uma asma, controlar esse quadro sistêmico para o olho melhorar. E também, lógico, existe o tratamento tópico, né? O tratamento com colírio antialérgico. Tem colírio antialérgico? Existe, a gente usa colírios antialérgicos para melhorar esses quadros de conjuntivite alérgica. São tratamentos mais prolongados, assim. Agora, uma pergunta. Por exemplo, quem tem rinite, eventualmente eu tenho uma crise lá de rinite, tomo meu antialérgico, passou. Mas a minha rinite não tem cura. E quem tem vista alérgica, ela vai tratar 2, 3 meses e nunca mais vai ter a vista alérgica? É a mesma coisa. É a mesma coisa da rinite? É a mesma coisa. Tem Tamo períodos... pego. Então tem os períodos também. Tem períodos de exacerbação, exatamente. Olha que interessante. Tem. Entrou em contato com alguma coisa que, né, desencadeia a rinite, desencadeia a conjuntivite alérgica, tem que tratar. E tem períodos de exacerbação com muita inflamação. Aí tem que sempre procurar um oftalmo também, porque a gente tem como lidar com essa fase inflamatória. Então não tem cura, mas tem tratamento, né? Controle. O quanto pode ser grave para a visão? Tem alguma relação? Sim, principalmente em crianças, adolescentes. Porque a conjuntivite alérgica, o principal sintoma dela é a coceira, é o prurido. Então, a sensação de vontade de coçar é gigante. E isso pode gerar vários problemas. Tá? Então, pode induzir a uma que a gente chama de ectasia de córnea. A córnea é a primeira lente que a gente tem no olho, e ela vai deformando, pode deformar e evoluir para um ceratocone, que é uma doença grave. Sim. Então, você vê que tem consequências graves o próprio fato de coçar o olho. E a própria conjuntivite alérgica em crianças, às vezes ela é grave, tem uns machucadinhos que podem fazer, que dói bastante, então pode ser grave. Ou seja, independente da alergia, o ato de coçar os olhos pode ser prejudicial, inclusive para a visão no futuro, né? Muito, muito, bastante mesmo. E tem coisas que, assim, o antialérgico, ok, mas assim, tem como descobrir o que causa essa irritação? Tem algum exame que eu faço para falar, nossa, é isso que dá problema no meu olho, então isso eu não vou fazer, isso eu não vou usar. Porque, por exemplo, a minha rinite, ela é de fungos, eu não posso mexer com guarda-roupa. Fui lá mexer com guarda-roupa com roupa, minha rinite ataca na hora. Não posso com pó. Mas o esmalte, o cheiro não me incomoda. Então, assim, tem algumas coisas que atacam ou não a minha rinite. Os olhos é a mesma coisa? É a mesma coisa e tem essa questão de a própria pessoa observar, eu entrei em contato com ácaro, essas coisas, já evita. E existe também aquelas triagens, aí geralmente a gente acaba encaminhando para o alergista para fazer o rastro, avaliação de alérgenos possíveis ali, para poder a pessoa evitar essas substâncias. É bem difícil, a alergia é complicada, né? Às vezes é um perfume que você troca, Sim. Às vezes é um esmalte, às vezes é um shampoo. Eu só vou descobrir isso quando coçar ou quando eu tiver um problema. Não tem como eu ter uma prevenção e descobrir se eu tenho alergia dos olhos. É difícil de saber. Mesmo, talvez com um alergista, assim, uma consulta, uma triagem com alergista, você consegue detectar algumas substâncias, mas Entendi. não todas. Não todas. É difícil Não tem uma saber. possibilidade de ir lá e falar, vou fazer prevenção para não ter. Tem Não, que tratar e controlar. Cura Isso. não tem. Cura não tem. Cura não Nossa, tem. a gente não gosta de ouvir isso aqui no programa, doutora. Não. A gente Mas não tem gosta. controle, tem tratamento. Mas tem um controle para dar qualidade de vida para a pessoa. Exato. É comum em crianças? É comum em crianças. A pessoa pode desenvolver no decorrer da vida uma conjuntivite alérgica? Ela não nasceu com, não tinha quando criança e desenvolveu ao longo da vida? Sim, pode. Existem as duas possibilidades, tá? Então, alguns tipos são mais comuns na infância, principalmente em meninos até uns 8 anos, mais ou menos. Alguma coisa mais predominante em homens, né? Porque tudo é na mulher. Tudo é na mulher, é verdade. Então, tem alguns tipos que são mais prevalentes nessa idade e depois tendem a melhorar conforme a criança vai crescendo e tudo. E pode acontecer mais na idade adulta também.
não tem, assim, restrição, sabe? Pode acontecer em qualquer momento da vida. Qualquer momento da vida. Hoje a internet, ela tá aí como um menu de problemas de saúde, de prevenção, de doença, mas é muita informação, né? E às vezes a pessoa acaba achando que ali ela encontra sempre solução para um tratamento de um problema de saúde. Não. Você precisa passar no médico, nada substitui o ato médico. Então a gente recebe aqui, por exemplo, uma especialista para falar de um problema, mas ela falou por várias vezes, precisa examinar, tem vários tipos, pode se desenvolver, tem que ver qual o tratamento direcionado. E tudo isso é só na consulta. Então, muito cuidado com informações em redes sociais, principalmente porque hoje todo mundo é virtual, né, doutora? Todo mundo fica na internet, né? Sim, eu acho que a internet, ela dá para ajudar a gente. Muito é uma vitrine, né? Uma de vitrine, informações. Sim, conscientizar, conversar sobre as possibilidades, mas não pode ser substituído realmente por uma orientação profissional, uma avaliação com um profissional, porque faz toda a diferença, com certeza. Uma pergunta, a partir de que idade é recomendado que uma criança vá ao oftalmo? Uma mãe me perguntou isso e eu tenho criança também, a Rafaela Manuela tem 1 ano e 8 meses. É uma pergunta que eu, inclusive, tenho interesse em saber. A partir de que idade a gente leva no oftalmo? Essa pergunta é excelente, eu acho muito importante falar sobre isso, porque quase ninguém sabe. Então, não, eu não sei. O primeiro exame, ele deve ser feito, aquele teste do olhinho, que sempre faz na maternidade, e depois o próximo exame é aos 6 meses de idade. 6 meses. 6 meses. E uma vez ao ano. Então, desde o nascimento, uma vez ao ano. Vamos marcar consulta, então. Vamos. Eu tenho 2... Não, é sério, eu não fazia ideia que já tinha necessidade de levar. Tem que fazer. É diferente, claro, não é um exame igual ao do adulto. Sim. Mas é um já exame, dá um caminho ali pra gente saber se pra tá gente tudo bem. avaliar se o desenvolvimento do olho da criança, ela tá desenvolvendo a visão, se tá ok, de acordo com a idade, é muito importante. A criança precisa falar? Não, né? Porque se é 6 meses, né? Então o exame realmente é feito. É um exame subjetivo, mas ele é bastante importante. Vou marcar, vou fazer. É isso, pessoal. É importante a gente falar de saúde, falar de prevenção, falar de bem-estar, qualidade de vida. O ano encerrando. Aproveita para fazer um balanço de como foi o teu ano, os seus cuidados com a saúde. A gente passou aí por uma fase muito difícil que a gente vem de uma pandemia. As coisas não estão normais ainda, né, doutora? Não tá nada normal, viu, gente? É importante ainda ter cuidados com a saúde, tá? Fica aqui o nosso beijo, nosso carinho. Natal tá chegando. É isso mesmo, produção? Programa antes de Natal. Natal tá chegando. E a gente vai falar muito de saúde em 2023 para vocês também. Doutora, obrigada pelo seu carinho. Eu que agradeço, muito obrigada. Seja é um prazer. sempre bem-vinda. É um prazer estar aqui. Adoro. Igualmente. Obrigada. Um beijo para vocês, daquele beijo bem gostoso, um abraço bem apertado. E não esquece de seguir nas redes sociais. Se quiser conhecer a doutora Kemi, entra lá no programa Saúde Você. Pode tirar suas dúvidas, faça sua pergunta. Tem o Instagram da doutora, você pode também falar diretamente com ela, tá? Fica uma diquinha aí para vocês. Um beijo e até a próxima segunda-feira.